Você já teve a sensação de que um jogo estava te observando? Que havia algo de estranho fora do lugar, como se a própria realidade ali dentro estivesse corrompida? Jogos com a estética VHS não precisam de gráficos realistas, ou de monstros que pulam e gritam na sua tela para te assustar. O terror deles é silencioso, desconfortável e muitas vezes incompreensível. Eles não te assustam com sustos baratos, mas sim com atmosferas bizarras que fazem você se questionar por respostas. O estilo VHS surgiu nos jogos como uma homenagem às fitas antigas dos anos 80 e 90. Visualmente, ele simula o que você veria em uma TV de tubo. Resolução baixa, glitches, rastros na imagem, interferência e distorções nas cores e no som. Mas a bizarrice vai muito além do que nós vemos. Esses jogos criam uma atmosfera onde tudo parece errado. Os personagens se movem de forma estranha, os cenários são silenciosos demais e há sempre um ruído de fundo, como se algo estivesse prestes a acontecer, mas nunca acontece. E é justamente esse clima parado que causa desconforto. Não há monstros o tempo todo, nem sustos óbvios. Querida. O terror vem do vazio, do silêncio e da incerteza. Esses jogos brincam com o psicológico do jogador, mantendo ele alerta a todo momento. Tudo parece incompleto, abandonado, como se não fizesse sentido. E essa sensação de estar em um lugar onde você não deveria te incomoda, mesmo quando nada está acontecendo. Um exemplo clássico desse estilo é Paratopic, um jogo curto com gráficos propositalmente mal feitos e uma história contada de forma confusa. Nada ali faz sentido de imediato. Os personagens falam coisas estranhas, os cortes de cena são secos e o som parece que está bugado, mas tudo isso é intencional. A ideia é quebrar sua expectativa, fugindo de qualquer lógica comum. Outro exemplo é Iron Lung, um jogo onde você está trancado em um submarino minúsculo, completamente isolado, sem janelas, e sua única forma de enxergar o lado de fora é por fotos de baixa resolução tiradas por uma câmera externa. Você não vê o perigo, mas escuta sons bizarros ecoando ao redor, torcendo para que não se aproxime demais. Já em No Players Online, você entra em um server vazio de FPS e aos poucos percebe que talvez não esteja tão vazio assim. Esses jogos VHS brincam com limitações visuais, sonoras e narrativas de forma proposital. Eles criam atmosferas duvidosas, com pedaços faltando, como se alguém tivesse apagado partes importantes. E essa falta de informação nos confunde. Tentamos entender o que está acontecendo, mas nunca sabemos a resposta. E é justamente aí que o clima começa a ficar sinistro. Mas por que isso é tão assustador? A resposta pode estar na forma como nosso cérebro processa padrões. O cérebro humano foi feito para reconhecer padrões. A gente sempre tenta entender tudo, mesmo quando não há nada para entender. Em jogos onde seus gráficos são mais realistas e a jogabilidade é tradicional, tudo segue uma lógica. Se você ouve passos, é porque um monstro está se aproximando. Se uma porta faz barulho, provavelmente tem algo atrás dela. E isso, de certa forma, prepara o nosso cérebro para o susto. Mas nos jogos de terror low poly, nem sempre essa lógica acontece. Às vezes, você escuta passos e ninguém aparece. Às vezes, uma criatura distante some quando você tenta se aproximar. Ou pior, ela aparece onde não deveria. É como se o jogo estivesse bugado, mas não por erros, e sim propositalmente, parecendo ser uma simulação corrompida. Essa sensação de estranhamento constante é o que muitos chamam de uncanny gameplay.
não é só o visual retrô e os gráficos bizarros que causam medo, é a comunicação falha entre o jogo e você. Diálogos incompletos, sons que não fazem sentido, mensagens escondidas na pasta do jogo, tudo colabora para dar a sensação de que você está em um lugar onde não deveria. Esse tipo de terror lembra muito os famosos espaços liminares, aquele medo silencioso que aparece em lugares que deviam ser normais, mas estão fora de contexto, tipo um corredor de escola vazio à noite, um parquinho abandonado ou um shopping sem ninguém. Os jogos VHS capturam esse desconforto e colocam você dentro dele. Citando novamente No Players Online, você entra em um server abandonado de FPS e tudo parece normal, até que coisas sem explicação começam a acontecer e você sente uma sensação de que está sendo observado, mesmo estando sozinho. Muitos desses jogos também recusam o típico final fechado. Quando você finaliza o jogo, fica mais confuso do que quando começou. E é aí que entra o estilo found footage, como se você estivesse vendo registros proibidos. Não há respostas, só perguntas, porque o verdadeiro terror não é o que aparece na sua tela, é o que fica na sua mente depois que você sai do jogo. O mais fascinante é que, mesmo com gráficos considerados feios por muitos, os jogos estilo VHS conseguem criar mundos que te prendem de uma forma quase hipnótica. A estética distorcida, cheia de falhas visuais, glitches e cores lavadas não espantam, elas chamam nossa atenção, como se cada imperfeição estivesse nos chamando para ver mais de perto. E quanto mais chegamos perto, mais sentimos que tem algo fora do lugar. E essa sensação estranha vicia. Os cenários desses jogos são estranhamente belos. Mesmo sendo pixelados, borrados e sem nitidez, eles parecem congelar o tempo. Um corredor mal iluminado, uma casa vazia, uma floresta onde a neblina nunca some, tudo é construído para gerar aquela sensação de que o tempo parou e você se sente preso, mesmo podendo andar. Isso acontece porque os gráficos VHS ativam um tipo muito específico de nostalgia, não de uma nostalgia feliz, mas de uma infância confusa. Aquela memória antiga de assistir a um filme que você não entendia muito bem, mas que te deixava desconfortável, como revisitar um sonho antigo daqueles que você nem lembrava que existiam até pisar nesse jogo. E por mais que tudo pareça errado, você quer continuar, porque os ambientes, por mais confusos e bizarros que pareçam, criam uma atmosfera tão envolvente que chega a ser poética. É um tipo de beleza quebrada, como se você estivesse explorando as ruínas de um templo esquecido, fragmentado, mas que ainda guarda segredos. Talvez seja por isso que esses jogos encantam tanto. Não é sobre medo, é sobre a sensação que você sente, sobre estar em um lugar onde tudo parece fora do lugar. Mas mesmo assim, você quer estar lá, porque cada frame pixelado, cada falha na imagem, te convida a desvendar um mistério que talvez nem tenha resposta. E no fim das contas, é isso que prende o jogador, a atmosfera, porque o terror, quando é bem construído, não precisa de gritos, só de silêncio, sombra e uma boa dose de bizarrices.